A mídia é igualzinha, a língua da vizinha. A mídia é igualzinha, a língua da vizinha. Liberdade, o direito de agir de acordo com a própria vontade. A sensação de estar livre. Podemos dizer que também são o conjunto de ideias liberais e os direitos de cada cidadão, ou seja, a independência do ser humano. No meio das comunicações, essa liberdade é conhecida como liberdade de imprensa, que permite que cada indivíduo expresse suas opiniões e crenças. Quando essa opinião passa a prejudicar, discriminar um grupo ou pessoa por meio de declarações injuriosas e difamatórias, pode vir a acontecer a censura dessas informações. Atualmente, nas leis brasileiras, a censura é prevista pela Constituição Civil, sancionada em 2002, por meio dos artigos 20 e 21 da Lei 10.406/2002 do Código Civil, que no ano de 2013 foi alvo de grandes polêmicas envolvendo a classe artística brasileira. Bom, os artistas voltaram atrás, já admitem agora a biografia livre. Mas não abrem mão do direito à privacidade. Então, como conciliar esses interesses? E tem certo ranço de autoritarismo esse movimento pela autorização prévia das biografias. E o que mais espanta é quem levantou essa bandeira. Artistas consagrados, porta-vozes da luta contra o autoritarismo nos tempos da ditadura. É proibido proibir, diziam eles. E agora, em plena democracia, pode proibir? Não pode. Pessoas públicas têm direito à privacidade, sim. Só não tem direito de barrar o livre acesso à informação. Mas os artistas alegam, nas biografias livres, o biografado corre risco de ofensas, calúnia, difamação, danos à honra. Mas contra esses abusos, há remédio, processo, há indenização. Só não tem remédio para a censura. É caminho sem volta. Ela começa a calar biógrafos, historiadores, jornalistas. E quando nos dermos conta, estaremos todos amordaçados. Afasta de mim esse cálice. Eu digo não ao não, eu digo proibido, proibido. No governo da presidente Dilma Rousseff, foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, cuja finalidade é apurar graves violações de direitos humanos ocorridos durante o regime militar. Atualmente, a Rede Globo noticiou 2 casos investigados pela Comissão Nacional da Verdade. A liberação de uma nova certidão de óbito sobre o motivo real da morte do jornalista Vladimir Herzog. Um ataque à bomba mal sucedida no Rio Centro, em um show de comemoração ao Dia do Trabalhador, era evidente o envolvimento das Forças Armadas brasileiras. Nas atuais investigações pela Comissão Nacional da Verdade, o principal objetivo do atentado era atingir militantes e artistas. A semana foi de revelações sobre um dos episódios mais dramáticos da nossa história. O atentado à bomba no Rio Centro, em 1981, época do regime militar. O alvo era um show em homenagem ao Dia do Trabalho, onde se apresentavam artistas como Chico Buarque, Elba Ramalho, Gonzaguinha e Fagner. No Brasil, para que uma pessoa possa se tornar dona de uma emissora de televisão ou de rádio e assim conseguir transmitir informações a um grande número de pessoas, é necessário conquistar uma concessão pública, que só pode ser concedida pelo Estado. Para concorrer, a empresa deve comprovar competências técnicas e financeiras, e o critério político é sempre o mais destacado, e ter amigos como ele teve. O Brasil se despediu hoje do homem que dedicou a vida a traduzir em atos o real sentido da palavra comunicação. O nosso país perdeu uma das suas grandes expressões desses tempos. O Brasil perde um grande homem. Eu pessoalmente perco um amigo com quem convivi estreitamente e sempre dele recebi
demonstrações de afeto. A gente não mede as pessoas por divergência política, a gente mede as pessoas pela importância que as pessoas tiveram naquilo que se propuseram a fazer. Ele sempre foi um amigo, era um homem simples, um homem direto e um homem que tinha energia, que acreditava nas coisas que ele fazia, acreditava no Brasil. No Brasil, o oligopólio não tem limites. O dono de uma TV pode também controlar rádios, jornais, revistas e outras ferramentas de comunicação. De acordo com a pesquisa realizada pela EPECOM, somente as organizações Globo, o Grupo Bandeirantes e o SBT juntas somam 668 veículos de comunicação em todo o país. Só a Globo detém 33,4% do total de veículos ligados às redes privadas nacionais de TV. De acordo com o relator da ONU, Frank LaRue, o problema é que os grandes conglomerados esquecem que as mídias comunitárias também são imprensa e que as telecomunicações não podem ser vistas somente pelas óticas do mercado. Saber mais acrescenta, faz você se destacar, ser melhor, né? Sabendo a fundo, você consegue expressar suas ideias, sei lá, formar sua opinião. Você aí, ó, é que é feliz. Pode saber das coisas. Eu aqui, não. Nossa, eu daria tudo pra ter um cérebro. E por falar nisso, como é que você tá usando o seu? Hein? Estadão. Informação com profundidade, análise e opinião. Quer saber? Estadão. Que, claro, nos últimos anos teve um ganho, né, na internet. A internet realmente ocupou um espaço. Mas acho que a internet ocupou mais espaço até dos veículos impressos do que exatamente da TV, por exemplo. Eu acho que ainda a TV continua sendo uma mídia de massa muito potente, poderosa, considerando que a TV está muito mais acessível em todas as casas de todo o Brasil, independentemente de ser cidade grande ou não. E eu acho que ainda tem muitas pessoas que usam a TV como única forma de se informar e de saber do mundo. Então eu acho que a TV ainda tem uma prevalência muito forte, apesar da internet ter ganhado e cada vez mais espaço nesse sentido, né, de comunicação de massa. Continuam sendo as mídias tradicionais, né? Com a inclusão da internet, né? Hoje, por exemplo, a gente tem que ter, nós que somos de televisão e mesmo emissoras de rádio, são obrigadas a dar uma atenção especial para a internet, né? Nós temos telespectadores nossos, né, no nosso público, que só nos vê pela internet hoje, né? E é fácil detectar se há algum problema na internet, e na hora eles já escrevem dizendo que está vendo algum problema, que não estão conseguindo captar o nosso sinal. Tem pessoas hoje, eu acredito que o aparelho de TV vira um móvel de salas simplesmente e só se apegam hoje à internet. Tem as mídias tradicionais, que são jornais, né? Agora, de massa mesmo, eu acho que continua sendo a TV, as emissoras de rádio, e hoje com bastante relevância a internet. Vamos ver a opinião nas ruas sobre a comunicação? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Mas que entendem tudo que pode chegar uma vez o povão, entendeu? Uma comunicação mais clara, mais ampla, entendeu? É mais ou menos isso aí. Acho que todo mundo tem conhecimento, em geral. A respeito de comunicação de massa, rádio, televisão, internet. A internet já pulveriza de alguma forma quem domina a informação, quem passa a informação. Então você pega, ok, tem os sites de notícias dos principais jornais, tem seus sites de notícias, tem as grandes corporações ainda, né, dominando a internet, por exemplo, mas no fim a internet é meio que de todo mundo, né? Assim, então qualquer pessoa com blog pode fazer, às vezes faz um sucesso estrondoso, cria uma página no Facebook e consegue 20 mil likes de um dia para o outro. Então eu acho que também quem detém a informação, ou na verdade quem produz e quem passa a informação para as pessoas, também, né, não necessariamente são grandes corporações e eu acho que a internet pulveriza também nesse sentido, assim, né, de mais pessoas gerando e conteúdo e produzindo conteúdo e passando conteúdo adiante.
Segundo o levantamento do Ibope, em 2014, revelou que a maioria dos entrevistados afirmaram que mantêm um dos hábitos mais antigos, 97% assistem televisão. A internet apareceu com um costume muito comum, porém em menor grau, 47%. Já o rádio aparece com 61% de aprovação. A mídia impressa, como jornais e revistas, não atraem muitas pessoas, alcançando apenas 25% para os jornais e 15% para as revistas. Pesquisa encomendada pelo governo federal. Uma pesquisa encomendada pelo canal BBC de Londres confirmou que a TV Cultura possui a melhor programação da TV brasileira no mundo, ficando em segundo lugar, deixando a poderosa Rede Globo em um modestíssimo 28º lugar, apesar de ser a emissora aberta com maior audiência no país. De acordo com pesquisa da BBC, a TV Cultura é a segunda melhor emissora de televisão do mundo. De acordo com os brasileiros, ela é a primeira. A TV Cultura é aconselhável. Dizem que o sistema solar vai acabar daqui a 20 bilhões de anos. Então não perca tempo. Comece a ver a TV Cultura para salvar o seu espírito. Você imagina que tiveram a coragem de colocar a TV Cultura em segundo lugar? Ah, meu compadre, para nós aqui da periferia, a TV Cultura está em primeiro. A TV Cultura agradece ao Brasil por este reconhecimento. Exatamente por ter uma estrutura menor, a TV Cultura ela tem que buscar um diferencial. E esse diferencial está na programação, né, de uma programação educativa e de uma programação muito criativa. Aqui você tem, por exemplo, espaço que outras emissoras não te dariam, né? Aqui você tem um programa chamado, por exemplo, Quintal da Cultura, né? Que é um programa infantil, que passa o tempo todo tentando ensinar algo às crianças, que é uma coisa que não cabe nos outros canais. Jornal do Quintal. Começa agora! Agora? Nesse jeito? Como espera? Vai! Caramba, o desenho sempre esquece esse começo. Não pode ser assim. Boa tarde, telespectamoras. Boa tarde, telespectamores. Está no ar mais um Jornal do Quintal. Sempre com notícias deliciosas pra vocês. E sabe, às vezes eu acho que esse começo é um pouco repetitivo. As coisas que é feita aqui, por exemplo, um programa como Provocações do Abu Janra, que são dois rostos o tempo todo na tela, que é o rosto do Abu Janra numa penumbra e o rosto do entrevistado numa outra penumbra, isso não teria espaço em outro canal, não é? O próprio Jornal da Cultura, que é um jornal que dá muita opinião, então isso também não é visto com bons olhos nas outras emissoras, porque, dependendo da opinião, compromete patrocinador, compromete governo, compromete personalidades, né? Então uma série de coisas que não cabe nas outras emissoras, que as outras emissoras consideram que não caberiam na programação, tem lugar aqui na TV Cultura. E é esse diferencial que prima, que a gente busca e prima pela qualidade, né? Nesse material diferenciado. E isso o que faz? Faz com que a emissora se transforme numa emissora confiável, não é? Não, concordo com o Supremo da Cultura, é bem merecido pelo trabalho que a TV Cultura sempre fez, né? O nome já diz que é cultura, que é tudo com aprendizado, né? É uma emissora muito boa em termos de comunicação visual. Se a TV Cultura, que passa por dificuldades financeiras para se manter viva, como ela conseguiu essa qualificação? Será que o povo brasileiro se baseia em uma programação passada ou não aguentam mais as emissoras abertas privadas, com programas cada vez mais apelativos e acreditam na qualidade da emissora pública, apesar de não assisti-la? A TV brasileira transmite uma programação fútil com foco cada vez mais comercial. É lógico, você tem programas extremamente comprometidos com esse ou aquela pessoa, ou com esse ou aquele partido, com essa ou a religião, comportamento, você tem. Basta ver canais aí que são dominados por igrejas, que tipo de programação elas apresentam, não é?
Agora, o que eu vejo assim é uma busca desesperada por audiência, né? Então, você vai ter programa de tudo quanto é tipo, sim. Que a grande maioria dos programas da TV brasileira hoje eu considero que são de mau gosto, são sim, sabe? Se você pegar a programação do domingo na televisão brasileira, é um programa pior que o outro. Atualmente, a programação de domingo é liderada pelos mesmos. Em um país que se pode quase tudo, muitos não podem quase nada, tendo que se contentar com o pouco que tem acesso. Daqui não tem mais para onde ir. Eu cito, por exemplo, essa semana, para citar algum exemplo recente, muito se falou da tal da camiseta da Adidas, né? Que trazia uma mulher, que diziam que estava vendendo o Brasil, promovendo o turismo sexual. Manchete do jornal O Globo. Adidas lança camisa da Copa com conotação sexual. De acordo com Flávio Dião, presidente da Embratur, o jornal O Globo destacou a seguinte fala. Falou em leis e exigiu respeito ao povo brasileiro. Engraçado a gente ver isso em emissoras que colocam mulheres praticamente nuas, exibem esse tipo de material o tempo todo, né? E depois querer dar achar que a Adidas necessitaria de uma lição de moral. É mais ou menos por aí, tá? Então realmente é tendencioso, é apelativo, vendem uma realidade assim muito fora de contexto, tá? Os donos da mídia se esquecem de sua verdadeira missão, promover o conhecimento, a informação e a cidadania por meio de seus veículos de comunicação, sendo a televisão, rádios e a mídia impressa. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Caixa, hipocrisia pura e algo mais. Eu tenho a minha opinião, que a Rede Globo ela manipula as pessoas. Ela não tem nada de instrutivo, né? Apenas comunica, mas não instrui nada. Eu gosto de inventar histórias, fantasiar, improvisar um tom dramático e te fazer gargalhar. Sem a mentira, a vida não teria a menor graça. Deixa muito a desejar porque às vezes é ocupado um espaço muito grande com programas que efetivamente não agregam nada e por conta disso se deixa de dar espaço a programas que poderiam ser mais bacanas, até considerando aquela história de que a TV é realmente um veículo que alcança muita gente e eu acho que tem sim um papel social, não dá para considerar que a TV está lá só para e pode fazer o que quiser e falar o que quiser, porque eu acho que é um veículo que influencia muito as pessoas, principalmente as pessoas que têm a TV como única fonte, às vezes, de se informar e de se entreter, então eu acho que principalmente nas classes menos esclarecidas da sociedade, a TV acaba tendo um poder de manipulação e de envolver as pessoas, que eu acho que tem que ser considerado e tem que ser tratado com responsabilidade, na verdade. Fazer coisas de qualidade que realmente agradem as pessoas de várias classes sociais, sem ser apelativo. Então mas eu acho que em geral a programação de todas as emissoras, nossa, entrando em programas de auditório, daí nem se fala, porque eu acho que não tem nenhum que eu acho realmente de qualidade. Mas eu acho que a programação ainda deixa muito a desejar e é uma pena, considerando principalmente o potencial que a TV tem de atingir pessoas de diferentes classes econômicas, situações e bases culturais e tudo. Eu acho que poderia ser melhor aproveitado como um recurso para levar informações e coisas de maior qualidade para as pessoas. Mesmo com a grande variedade de programas exibidos por outras emissoras na TV aberta, a família brasileira ainda é rotulada como a família Globo. Tudo é válido para atingir a audiência. No jornalismo, o imediatismo de transmitir a notícia em primeira mão pode ocasionar erros. Temos como exemplo o caso do cinegrafista Santiago Andrade, que foi noticiado pelo Jornal Matinal da Globo. Um cinegrafista da TV Bandeirantes ficou gravemente ferido ontem quando trabalhava registrando para a população um protesto contra o aumento nos preços das passagens de ônibus do Rio de Janeiro. Enquanto a Polícia Militar afirma que a bomba foi atirada pelos vândalos, o
repórter da Globo News que acompanhava a manifestação disse que o artefato partiu da PM. Do que afirmou o comandante do batalhão da PM, o repórter da Globo News, Bernardo Menezes, que acompanhava a manifestação, informou no fim da noite de ontem, no Jornal das 10, que as bombas de efeito moral teriam partido da polícia. Segundo o repórter, que estava a poucos metros da confusão, um desses artefatos estourou perto do cinegrafista da Band, que caiu na hora. Porque a gente pensa da seguinte maneira: nós somos uma estrutura nossa estrutura não é tão grande quanto a das outras emissoras, e eu acho que não cabe à TV Cultura, né, que é uma fundação, ir atrás de certas notícias que fazem audiência de outras emissoras. Eu cito o noticiário policial, tá? A TV Cultura, assim, na sua origem, ela tem a obrigação de acrescentar algo mais na notícia. E é exatamente isso que a gente consegue fazer com o Jornal da Cultura. Nós selecionamos as notícias mais importantes do dia e, a partir daí, nós fazemos uma análise, né, com comentários e análise, e tentamos transmitir para o nosso público o que aquela notícia vai influenciar no seu dia a dia, no seu bolso, né, no seu futuro. É isso que a gente faz. Por isso que o Jornal da Cultura, tanto na primeira edição como no Jornal da Noite, tem os debates, justamente para que o público possa entender o todo. A notícia, que como ela é simplesmente dada em outros canais, provavelmente quando ele assiste o Jornal da Cultura da Noite, ele já está sabendo do que aconteceu durante o dia, só que ele vai ter uma análise aprofundada do que aquilo vai afetar na vida dele, no dia a dia dele. Tá? Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Fazer uma matéria imparcial, a imparcialidade em si era um mito, porque a partir do momento que você escolhe dizer uma coisa, você escolhe não dizer muitas outras coisas, então vai ser sempre uma escolha, né? Eu acho que isso não é necessariamente você ter alguma coisa que vá mais para um lado ou para o outro, né? Numa matéria, eu acho que não quer dizer faltar com a ética. Eu acho que a ética, sim, se você vai... Alguém está falando mal de determinada coisa, de determinada pessoa, você vai lá, você vai ouvir o outro lado. Isso é básico do jornalismo e eu acho que isso tem que ter de uma forma ou de outra. Mas eu acho que, às vezes, na escolha das palavras, em como você vai encadear, você vai querer dizer alguma coisa com aquela matéria. E você querer dizer alguma coisa já é dar uma opinião, sabe? Você está selecionando as informações para passar uma mensagem. E essa mensagem poderia ser totalmente diferente se fosse outra pessoa selecionando outras informações, selecionando outras declarações. Então eu acho que sempre tem algo de opinião, né, naquilo. Eu acho que você tem que tomar cuidado para ver o quanto que você está deixando de informar alguma coisa, ou você está realmente só ouvindo um lado. Daí isso não, né? Daí isso seria falta de ética. Mas eu acho que tem sempre uma orientação, eu acho que tem sempre, dependendo do jornal, tem sempre assuntos que não vão ser bem aceitos e de repente aquilo não vai virar uma pauta um espaço tão grande quanto viraria em outro jornal, e eu acho que os veículos estão sempre, né, selecionando de alguma forma, e essa seleção passa sempre por uma coisa que eu acho que às vezes nem é tão da diretoria ou da uma coisa tão clara, mas às vezes das próprias pessoas que estão fazendo e que estão tendo que selecionar informação e pautas entre tantas outras coisas que elas poderiam falar. Então acho que tem sempre uma escolha. As novelas brasileiras são programas que agradam todos os segmentos de pesquisa, desde sexo à idade, assim se tornando um grande produto da emissora, atraindo grandes patrocinadores. As marcas são tão importantes que muitas vezes os autores incluem diálogos entre os personagens apenas para inserir tal produto marca. Delicioso. Isto tudo numa embalagem deslumbrante. Um sucesso. Eu sei disso, então me dá, é presente pra mim, é meu, me dá logo isso daqui. Você sabe que eu adoro esse perfume. Problema seu, se quiser vai encomendar um. Voltadas principalmente ao entretenimento, as novelas atualmente abordam temas polêmicos,
e de responsabilidades sociais, por exemplo, a novela Avenida Brasil, que registrou altos índices de Ibope. Abordou a realidade de pessoas que vivem em plena miséria nos lixões das grandes cidades brasileiras. Realmente acaba sendo um reflexo um pouco da sociedade que a gente está vivendo e de alguma forma ela tem o potencial de antecipar algumas coisas que estão por vir, algumas mudanças, algumas transformações. E eu acho que daí, de volta, essa coisa da responsabilidade, né, de quem faz novela. Eu acho que não é só porque é uma obra de ficção, então tudo bem, você vai poder pôr qualquer coisa ou falar qualquer coisa. Eu acho que não, assim, eu acho que tem uma responsabilidade social porque você está aí com um veículo que é importante, que está entrando na casa das pessoas e de muita gente e que pode, de alguma forma, influenciar a opinião das pessoas e reforçar preconceitos. Então eu acho que você tem que ter bastante cuidado, assim, eu acho que é um veículo muito importante, assim, né, a novela eu acho que é uma coisa que atrai muita gente e influencia muita gente. Depois, né, do final, né, do Amor à Vida, que teve todo o personagem do Félix, eu acho que foi uma vitória, realmente pode falar, tudo bem, foi só mais um beijo, já teve beijo de mulheres, teve toda a polêmica na época disso, né, assim, mas eu acho que foi realmente, é uma coisa a se considerar, assim, sabe, ter um beijo gay entre homens, no horário nobre da principal emissora do país. Enquanto pessoas perguntam por quê, outras pessoas perguntam por que não. Até porque eu não acredito no que é dito, no que é visto. Acesso é poder e o poder é a informação. Qualquer palavra satisfaz. A garota, o rapaz e a paz, quem traz tanto faz. O valor é temporário, o amor imaginário e a festa e o perjúrio. O minuto de silêncio é um minuto reservado de murmúrio, de anestesia. O sistema é nervoso e te acalma com a programação do dia, com a narrativa. A vida ingrata de quem acha que é notícia, de quem acha que é momento. Na tua tela, quer ensinar a fazer comida uma nação que não tem ovo na panela, que não tem gesto. Quem tem medo assimila toda forma de expressão como protesto. Comunicação de massa? Qualquer coisa, eu conheço a pizza, conheço o rocoboy. A senhora gosta de novela? A senhora acha que influencia? Eu amo novela, não influencia nada. Não? Não, a gente fica por dentro de tudo. E as novelas já despertou algum sentimento na senhora, assim? A senhora começou a fazer alguma coisa por causa da novela? Eu não. Porque eu sei que aquilo ali é só o papel deles, não é liberdade? Uma fantasia. A senhora conseguiria ficar sem a Globo na sua vida? Não. Por quê? Porque é o melhor canal que tem as novelas. E filme bom. A senhora já chegou a interagir com a televisão? Por exemplo, dar boa noite pro William Bonner? Eu não, eu sou idiota, filha. Você vai pra idiota. A TV Cultura, a senhora assiste, a senhora gosta, recomenda? Eu amo. A TV Cultura ganhou como a melhor TV do mundo em programação, a senhora concorda? Isso eu concordo, eu concordo. A cultura começa de manhã e a Globo só é mesmo as novelas e os filmes. O que a senhora achou do beijo gay na novela da Globo? O que eu achei? Achei excelente. Achou que foi um avanço na sociedade?